Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem a semana e estejam firmes e fortes aí para mais uma aula de botânica, tá? Nessa aula do dia 24, tá? Vocês vão assistir esses dois vídeos, que é briófitas e pteridófitas. E como vocês vão perceber, a gente vai falar sobre o ciclo de vida, algumas características gerais aí, e principalmente o ciclo de vida, ou seja, como que ela se reproduz. Então, portanto, a habilidade é a mesma, tá? É só poder copiar no caderninho. Então, nós vamos falar as características gerais, ó. As pteridófitas são as primeiras plantas a possuírem vasos condutores, por isso elas são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas, tá? E criptógamas, pois não possuem semente. Ou seja, elas possuem estruturas, né, reprodutivas bem escondidinhas lá, por isso que elas foram classificadas dentro do cripto. Lembra da nossa aula passada? Os exemplos mais conhecidos aí das pteridófitas são as samambaias, as avencas e as cavalinhas, tá? E elas são muito utilizadas como plantas ornamentais. Então, o que eu vou falar para vocês das briófitas? O que difere as briófitas, né, das pteridófitas é a presença dos vasos condutores. E na alternância de gerações, que eu não citei lá no primeiro vídeo, e eu sei que vocês pesquisaram o que significa alternância de gerações, é a presença, é a capacidade de reprodução das plantas, tá? Em um momento da fase de vida, ela vai apresentar células haploides e em outro momento ela vai apresentar células diploides. É isso que significa alternância de gerações. Então, em uma fase, ela vai ter células haploide e em outra fase, células diploide, tá? Elas gostam muito da umidade da sombra, tá? Por quê? Porque elas estão saindo já do ambiente aquático, são as primeiras plantas aí a adentrar no mundo terrestre, tá? E da sombra. Quando eu falo sombra, não é que ela quer ficar só na sombra, ela gosta de ficar num ambiente onde ela não pegue muito sol direto, mas ela precisa do sol para fazer fotossíntese, tá? Muitas pteridófitas são epífitas. O que são epífitas? São plantas que vivem sobre as outras, mas elas não parasitam, tá? Elas apenas se instalam lá para servir de suporte. Elas vão apresentar esporos, tá? Ó, a fase esporofítica, né, ou esporófito, é a porção da planta que vai produzir esporos. Então, a gente chama essa porção de região dominante. Que região que é essa? É a folha. É aquela samambaia bonita que você vê aí no seu vizinho, na sua avó, tá? No seu tio, até mesmo na sua casa. Como eu disse anteriormente, né, ela vai apresentar vasocondutores, xilema e floema. Você já sabe que o xilema vai transportar a seiva bruta, que é a seiva que vem da natureza, e o floema vai transportar a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Na folha, quando ela estiver na época de reprodução, as samambaias, elas vão apresentar uns pontinhos pretos. Logo eu já vou estar mostrando para vocês. Na face dela, na face interior dela, vai ter uns pontinhos pretos, que a gente chama de soro. Dentro desse soro tem o esporângio, olha, esporângio, que por meiose vai produzir esporos. Quando você vê essa letrinha N, você logo vai imaginar que esporos são células haploides, tá? Esse soro, né, esse esporângio, ele vai aparecer na folha no período de reprodução. Então, não é todo momento que você vai ver esporos, ou seja, que você vai ver soro na folha. Por isso que a gente chama, quando aparece aí esses esporos, ou seja, esses soros, que vai dar origem a gametas e que é a fase passageira, tá? As
pteridófitas se reproduzem assexuadamente, por brotamento, algumas vezes só por um brotinho dela lá que ela consegue se desenvolver num solo, e através da reprodução sexuada, onde envolve aí gametas, estruturas masculinas e femininas, que a gente vai aprender já já, tá? Que é o ciclo da planta, desculpa. A estrutura corporal. Então, as pteridófitas, diferentes das briófitas, vão apresentar um outro tipo de estrutura, como o caule, né? A raiz e a folha, que você já sabe a finalidade de cada um. O caule vai sustentar e vai transportar a seiva. As raízes vão fixar a planta e absorver a água e os sais minerais do solo. E as folhas, né, gente, vão apresentar aí os cloroplastos, que vão armazenar a clorofila, que vai ser responsável pela fotossíntese, tá? A importância, né, das pteridófitas. Então, como importância das pteridófitas, eu vou citar que elas são plantas ornamentais, né? Olha só, a importância das pteridófitas para o interesse humano se dá, né, ao fato delas embelezarem o ambiente, né? E algumas plantas pteridófitas são medicinais, muitas servem para alimentação, que eu não coloquei aqui, tá? Mas muitas servem para alimentação. E outras ainda servem para a associação das cianobactérias, ou seja, para a fixação do carbono, tá? Aqui eu coloquei que ao longo da história evolutiva, as pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar o sistema de vasos condutores, né? O que possibilitou a saída, né, das plantas da água para o ambiente terrestre, tá bom? Aqui a gente vai falar então um pouquinho da reprodução. Olha só que bonitinho, ó. Quando eu falei lá no soro, ó, lembra o soro que eu falei? Os soros são essas pintinhas marronzinhas aí, ó. Não sei, mostrando agora para vocês, eu acho que vocês já viram essa estrutura aí numa samambaia. Então, só vai aparecer isso daqui numa samambaia quando ela estiver na época de reprodução. Pessoal, a gente vai falar sobre o ciclo de vida da samambaia, porque é da samambaia que eles pedem no vestibular. A pteridófita que mais representa, né, que é mais representada aí, que é mais falada, é a samambaia, tá? Então a gente vai trabalhar com a samambaia, por isso que eu coloquei aí a imagem de uma samambaia, tá? Então, olha só, da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e a outra assexuada, ou seja, que significa alternância de gerações. Então, a gente vai trabalhar para descrever a reprodução das pteridófitas, a gente vai utilizar a samambaia, tá? Onde, nesse momento, você tem que saber que a folha da samambaia é a parte dominante desse ciclo, tá? É aquilo que você vai sempre visualizar. Então, a gente chama de esporofítica, fase dominante da samambaia. Aqui eu coloquei, né, para vocês as duas fases, a fase dominante, ó, e a fase passageira. Então, a fase dominante, ó, é a folhinha, ó, que a gente chama de esporófito, tá? É isso aqui que você vai sempre ver no ciclo de vida da samambaia. E esse coraçãozinho aqui, ó, olha que bonitinho. Tá vendo esse coraçãozinho? É o prótalo. O prótalo é uma estrutura que vai apresentar gametas. Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? Essas fitinhas aqui? Aqui, gente, é a parte sexual masculina. E essas bolinhas aqui, ó, é a parte sexual feminina. Portanto, essa estrutura chamada de prótalo, ela é hermafrodita, pois ela carrega o órgão masculino, que a gente chama de anterídeo, tá? E
a parte, o órgão feminino, que a gente chama de arquegônio, essas bolinhas aqui. O anterídeo, ele vai produzir anterozoide. E o arquegônio vai produzir osfera. Então, portanto, essa regiãozinha aqui, verdinha, que parece um coração verde, tá? É a fase passageira. Por quê? Você não vai ver sempre na planta. Ela vai aparecer quando a planta estiver no período de reprodução, tá bom? Diferente da briófita, lembra na briófita? Na briófita, a parte dominante era o tapetão verde, onde tinha gameta. E a parte passageira era aquela, a haste, lembra? A haste com os esporos. É diferente, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Essa estrutura é hermafrodita, ela vai ter os dois órgãos aqui, vai produzir os dois tipos de gameta. E dentro dela, tá, vai ter água. Por quê? O gameta masculino, que a gente chama de anterozoide, ele é um flagelo, ele é uma célula flagelada. Então, ele vai nadar até o gameta feminino, que é a homosfera, e aí eles vão se fecundar. O anterozoide, ele vai nadar e vai fecundar a osfera, tá? E o que vai acontecer após a fecundação? Vai nascer um brotinho, um embriãozinho. Só um minutinho aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Vamos mostrar aqui o ciclo de vida para vocês. Olha aqui. Olha o prótalo, tá vendo, ó? Que é um hermafrodita. Olha aqui a região masculina e a região feminina, tá? Isso daqui, gente, ó, eles colocaram a parte para ver o que acontece, mas tanto o óvulo quanto o anterozoide estão aqui dentro. Quando eles fecundam, olha só, ovo ou zigoto, desculpa. E percebam, ó, que vai sair de dentro dessa estrutura uma nova plantinha, ó. Novo esporófito ou planta. Olha o brotinho jovem aqui. Tá vendo? Ó? Olha o brotinho aqui. Então, aí logo mais, né, que a planta consegue se sustentar sozinho, esse prótalo aqui se desfaz, morre, né? Na verdade, ele não vai ter função nenhuma, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez, ele já produziu gametas, tá? E sobra o quê? O brotinho jovem, olha só que bonitinho, que vai dar origem à nova samambaia, olha só, tá? Aí começa tudo de novo. A samambaia, a folha, na verdade, é a parte duradoura, tá? Que vai ficar sempre ali. Quando ela estiver no período de reprodução, o que vai acontecer? Vão surgir essas bolinhas aqui, tá vendo, ó? Essas bolinhas, que a gente chama de soro, lá dentro vai ter esporos. Esses esporos, né, que são 2 N's, vão sofrer meiose e vai, olha só aqui, ó, tá vendo? Ó, eles vão ser libertos, ó. Olha os esporos aqui, tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Esses esporos vão dar origem aos gametas que vão estar contidos aqui nesse prótalo, tá? Esses gametas vão se fecundar, vão se encontrar e vão dar origem a um zigoto, que vai dar origem a uma nova plantinha. Olha só, então veja bem. Essa região aqui, gente, é 2N. São diploides, porque é um ser vivo, né? Ele carrega células diploide, com o número total de cromossomos. Os esporos, olha só que bonitinho, são haploides, porque eles vão produzir gametas. Olha aqui, haploide e haploide, ó, óvulo haploide, anterozoide haploide, vai dar origem a um zigoto diploide, que vai crescer. Então, o ciclo da samambaia, se você entendeu legal o ciclo da briófita, você vai conseguir entender o ciclo das pteridófitas. O que vai diferenciar, na verdade, é o que a fase duradoura e a fase passageira. Então, na briófita, lembra lá atrás, no musgo, a fase duradoura
é a gametofítica. E a fase passageira é a esporofítica. Na pteridófita é o contrário. A fase duradoura é a esporofítica, ou seja, aquela folha que você verá, vai ver sempre. E a fase passageira é o prótalo, é a fase gametofítica, tá? Então, como você pode perceber, tanto as briófitas quanto as pteridófitas dependem da água para a fecundação. Embora elas não estejam mais dentro da água, sempre você vai encontrar uma briófita e uma pteridófita bem próxima à umidade, tá? Então, olha aqui, nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e os esporófitos a fase passageira. Nas pteridófitas ocorre o contrário. O gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas e a ocorrência da fecundação, e o esporófito é o duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. Pessoal, isso tem que estar na cabeça de vocês. É muito importante vocês saberem isso daí, tá? Então, todas essas informações você vai colocar no seu caderninho de biologia, tudo, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, você vai instalar lá de alguma forma, da forma que você preferir, em forma de tópico, em forma de mapa conceitual, em forma de resumo mesmo, tá? Todas essas informações importantes que eu falei. Lembrando, a alternância de gerações são fases, né? Sexuada e assexuada, ou seja, haploide e diploide, tá? Célula haploide carrega a metade do número de cromossomos da espécie. Por exemplo, se a planta tem 30 cromossomos, a célula haploide vai carregar 15, porque a célula haploide é célula de gameta, tá? E célula diploide carrega o total de cromossomos da espécie. Então, é a célula final aí do ser vivo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou estar no plantão, tá? Escutem o vídeo primeiro, anotem e depois vocês entrem aí para tirarem dúvida. Que vocês tenham uma ótima tarde de estudo e de resumos aí para fazer, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima aula.